Oi, gente. Pois é, nesse momento o Bolsa Família não tem dinheiro para pagar o 13º prometido pelo Bolsonaro. Como é uma verba inferior a R$ 1 bilhão, eu vou dizer em detalhes qual é o valor, provavelmente com remanejamento financeiro vai dar para pagar. Mas mostra o grau de incompetência de prometer o 13º e não alocar a verba quando nós já estamos mais para o final de novembro do que para o início, não é? Quer dizer, nós já estamos caminhando para o final de novembro e a verba do chamado 13º do Bolsa Família, o adicional natalino, como eles estão chamando, não teve a verba alocada ainda. E nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu acredito que essa verba vai ser alocada em breve, mas ela não foi alocada ainda. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem sessão de diálogo, normalmente às sextas-feiras o Filosofia Popular, dê uma explorada no canal que tem muito conteúdo, eu posto quase todos os dias, né? Às vezes até 2 ou 3 vezes por dia, então fiquem de olho nos meus vídeos, tem um de manhã, às vezes de tarde, às vezes de noite tem mais 2. E se você gosta do que a gente faz, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, tem links das nossas redes sociais e do nosso apoia-se no comentário fixado, assim como a fonte para esse vídeo, não é? Bem, técnicos do Congresso afirmam que o orçamento do programa tem buraco de 759 milhões de reais. Como eu disse, menos de R$ 1 bilhão, o que significa que provavelmente vai dar para fazer a alocação, né? O orçamento do Bolsa Família para esse ano é insuficiente para que o presidente Jair Bolsonaro cumpra a promessa de pagar 13º para os beneficiados, segundo a análise de técnico do Congresso. De acordo com a nota técnica, faltam aqueles 759 que eu já disse. Se não houver suplementação de recursos, cerca de 4 milhões de pessoas poderão ficar sem receber o benefício. O número é aproximado porque depende do valor do benefício pago a cada família. O adicional natalino, como é chamado por integrantes do governo, foi anunciado por Bolsonaro e pelo ministro Osmar Terra da Cidadania, né, em outubro. Para implementar, o Bolsonaro assinou uma medida provisória que tem validade imediata, mas precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias. Nessa tramitação, a nota técnica elaborada pela Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado serve para subsidiar deputados e senadores que irão analisar a adequação da MP às leis orçamentárias. O documento do Legislativo concluiu que a MP fere normas legais ao não prever de onde sairão os recursos para bancar os gastos com Bolsa Família nesse ano. Olha só que incompetência. Desculpe. Responsável pelo gerenciamento do programa, o ministro da Cidadania havia informado em outubro que o 13º seria garantido por um aumento de 2,6 bilhões no orçamento do programa. Isso foi feito e para esse ano ficaram previstos 32 bilhões para transferência de renda e pessoas em situação de pobreza e de extrema pobreza. Do total, 25,2 bilhões já foram usados até outubro. Por mês, os desembolsos somam, em média, 2,5 bilhões de reais. Para o restante do ano, o governo precisa desembolsar mais 7,6 bilhões com as parcelas de novembro, dezembro e o tal do 13º. Pelas contas dos técnicos do Congresso, porém, faltarão os 759 bilhões para fechar a conta. Verificou-se o não atendimento de preceitos legais estabelecidos tanto pela Lei de Responsabilidade Fiscal quanto pela Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. Concluiu a nota técnica. Isso são os burocratas do Estado ensinando para o governo bolsonarista que tem coisa errada. Procurado, o ministro da Cidadania disse apenas que o 13º será garantido, mas não explicou como buscará recursos extras. O ministro da Economia também não se manifestou. Ou seja, não, vai estar garantido, mas de onde vem o dinheiro? Ninguém sabe. Vamos ver na hora. É o governo do improviso, né? Vamos que vamos. Para que a situação seja normalizada, o governo pode editar uma portaria remanejando recursos entre órgãos do Ministério da Cidadania. Outra alternativa é o envio ao Congresso de um projeto de lei orçamentário com a suplementação de verbas. Nesse caso, a medida dependerá de aval do Legislativo, que precisará avaliar o pedido antes que o recurso acabe. Olhando entre essas duas situações, eu acho que o mais provável vai ser remanejar recursos entre órgãos do Ministério, porque se for para ter ir para o Congresso, você corre o risco do ano acabar e isso não ser decidido, né? A gente sabe disso. O Bolsa Família atende pessoas que vivem em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 86 mensais, e pobreza com renda entre R$ 89 e R$
R$ 178. É super baixo, né? O programa realmente é muito pouco dinheiro, né? Em outubro, a cobertura do programa foi de 13,5 milhões de famílias. O benefício médio foi de R$ 189 por família, né? O máximo que não, médio que a família ganhava, né? São pessoas realmente muito pobres que recebem o benefício, né? No governo Bolsonaro, o programa vem regredindo após atingir o auge em maio, quando a cobertura chegou a 14,1 milhões de famílias. Nos últimos anos, o país registrou uma piora na renda dos mais pobres, motivada pela crise econômica e pela lenta retomada da atividade. Em 2018, o país atingiu 13,5 milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza e 4,5 milhões a mais do que em 2014. São números assim muito tristes, né? Os dados foram divulgados em novembro pelo IBGE. Outro levantamento apresentado em outubro pelo IBGE mostra um recorde de desigualdade no país. Isso é o resultado de um país que não fez reforma tributária progressiva, que não está investindo em políticas sociais para os mais pobres, e não está investindo em um sistema de saúde universal, amplo, qualificado, um sistema educacional, escolas técnicas e ampliação da produção cooperada e a produção de bairro, quer dizer, enfim. O rendimento médio mensal obtido com o trabalho do 1% mais rico da população brasileira atingiu em 2018 o equivalente a 33,8 vezes o ganho dos 50% mais pobres, maior diferença registrada na série iniciada em 2012. É desigualdade brutal, né? Que desigualdade que vive o nosso país, né? O orçamento do Bolsa Família está bastante enxuto diante da crise nas contas públicas. Criado em 2004, no primeiro mandato de Lula, o programa é o carro-chefe dos projetos sociais do governo e atende pessoas extremamente vulneráveis. Bolsonaro criou o 13º, mas a MP prevê pagamento apenas para 2019, ou seja, não é permanente, como indicava durante a campanha. Ele vai tentar transformar permanente posteriormente, mas não há ainda nenhuma garantia que isso vá acontecer. Eu acredito, e aí agora vem um pouco da minha análise, minha perspectiva sobre isso, que eles vão conseguir recursos, porque, como eu disse, menos do que R$ 1 bilhão é uma coisa que o governo federal tem condições de remanejar internamente e, com isso, conseguir o recurso. Mas é muita incompetência nós estarmos em novembro e eles ainda não terem feito isso e colocar em risco a possibilidade das pessoas não receberem, né, o benefício. E não saber as normas, é uma coisa assim. São pessoas verdadeiros. São pessoas que não têm nenhum tipo de experiência na gestão pública, né? São pessoas predominantemente, não estou falando de todos do governo Bolsonaro, mas muitas das pessoas que estão no governo bolsonarista mostram muita inexperiência, muito pouco conhecimento da máquina pública. Porque eu, por exemplo, não aceitaria um cargo desse tipo, porque eu diria, olha, eu não tenho experiência, né? Mas é engraçado que essas pessoas que apoiam o governo Bolsonaro, muitas delas inexperientes, muitas delas sem competência técnica para assumir determinados cargos, elas aceitam os cargos. Olha, quer me colocar no cargo tal? Vai. Porque claramente não é uma questão. A pessoa não olha para a própria biografia e pensa se tem ou não condições de assumir aquele cargo. Pensa no prestígio, pensa no poder, pensa no destaque, pensa, enfim, nas articulações políticas que vai poder fazer, em uma série de outras coisas, e não pensa se tem a competência técnica para fazer isso, né? O que esse episódio demonstra é um completo desleixo do governo bolsonarista com uma das promessas que foi uma das promessas de maior destaque de sua campanha, né? No segundo turno foi a promessa assim que eles alardearam bastante, usaram bastante durante a campanha, inclusive para tentar diminuir os temores com relação a políticas sociais. O que eu acho que as pessoas não se atentam para isso é que, embora essas políticas sociais de renda mínima como o Bolsa Família sejam importantes, e eu sou favorável, inclusive, a expandir elas, a ampliar o gasto público com esse tipo de política para combater a extrema pobreza ser até maior, e é um gasto muito importante, porque é um investimento, na verdade, não é simplesmente um gasto, porque ele volta em consumo. Quando você amplia esse tipo de
de investimento, ele volta quase que inteiramente em ampliação do consumo e volta em impostos. Quer dizer, não é um dinheiro que você perca, não é um mero gasto. Mas você não pode transformar o seu governo apenas nessas políticas. Embora eu defenda elas, você tem que ter um projeto de desenvolvimento do país, incluindo outros setores, como eu vivo dizendo aqui, a importância de ampliar o setor cooperado, de produção cooperada, que o Estado deveria ter um papel muito importante em investir nisso. Você precisa fazer um redesenho tributário para nós termos uma tributação mais progressiva, para nós estimularmos ainda mais o consumo e fazer o valor do salário mínimo valer mais, o que vai mover muito mais a economia também. Nós precisamos ter um sistema de saúde universal com muito mais investimento. Eu defendo, por exemplo, a federalização do financiamento das unidades de saúde da família para garantir um financiamento adequado para todas as unidades de saúde da família e a gestão ser profissionalizada, ser via concurso e não estar sobre o poder das prefeituras. Isso daria, inclusive, mais dinheiro para as prefeituras gastarem em outras coisas se você tirasse da obrigação das prefeituras as unidades de saúde da família. Eu acho que certas coisas, saúde e educação principalmente, tem que ser prioridades do governo federal e tem que ter financiamento ampliado e garantido para nós termos uma ampliação de qualidade dos serviços em todo o território brasileiro. E não ter como temos hoje uma educação no Ceará, educação pública muito melhor do que o resto do país, e o resto do país, em vários estados, uma educação pública horrível. Nós temos que pegar o modelo do Ceará e aplicar para o país inteiro. Nós temos que ampliar e requalificar as unidades de saúde, não apostando que as prefeituras vão resolver o problema, mas federalizar isso e ampliar os investimentos. E quando você pensa apenas em políticas focalizadas nos mais pobres, embora elas sejam importantes, elas não podem ser o único foco de um governo. Nós precisamos ter a ideia de garantir direitos sociais como uma grande prioridade. E espero que a esquerda abrace essas perspectivas universais, até pensando numa renda mínima universal como algo que dê um boost, né, dê uma força para a eliminação da extrema pobreza. Eu acho que essa é uma ideia que nós temos que realmente amadurecer, que vai gerar tanto ampliação de consumo, quanto pode ajudar a extinguir a extrema pobreza nesse país, que é uma chaga que machuca todos nós, né, que diariamente faz a gente... E a desigualdade, né? Como a reportagem trouxe, o Brasil é um país brutalmente desigual e ele não precisa ser assim. Mas para que ele seja diferente é preciso muita mobilização política. Enfim, era o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e sempre se lembre de divulgar o nosso material em todas as suas redes sociais. E quem sabe se torne apoiador. Links vão estar em um comentário fixado no início dos comentários. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.